vendo todo voto exatamente para poupar tempo. E a senhora insistiu, insistiu, que queria fazer sustentação numa matéria. Quando você abre, eu vou pegar. Vai tranquilo, tranquilo. Compartilhar a tela. Voltei. Beleza. E só um parênteses, né? Você tem acompanhado as discussões que têm surgido na internet sobre a votação pegando na questão lá já dessa questão da religião, do STF, que está Aham. Um psicólogo cristão? e que você tem você tem visto como que está sendo ocorrendo essas coisas? Não, isso aí eu não vi, não. Não, é porque é interessante que, assim, até um dos pontos que, quando eu lembro que surgiu a ação, falava muito dessa ideia da associação, muito do título religioso, né? Uhum. E aí você vê que a polêmica, né, da ironia da coisa é que o próprio CFP faz um vídeo com uma conselheira utilizando título religioso no meio da apresentação dela. E que tangencia um pouco do que a gente vai falar, né? Que é esse sentimento, a sensação de pertencimento, que a conselheira, na autodescrição dela, ela falou que ela era Oleriobá, que é um título do candomblé, né? Um de distinção. Então, aí é uma coisa que, assim, tá meio que tangenciando as discussões, né? Porque aí acaba sendo uma dimensão muito ampla, e é muito curioso a gente estar prestando atenção, né, não só no que o STF está julgando, até porque o STF basicamente ele está numa instância, né, e que obviamente, por princípio constitucional, ele vai sempre apontar para o lado da laicidade. Mas aí ainda tem essas coisas que a gente vai ver para onde que vai, né? Apesar do voto do relator ter sido favorável à resolução, que o grande ponto que é colocado é a vinculação de título religioso, ou seja, ser pastor e psicólogo. Mas as redes têm várias discussões que são até polêmicas e interessantes. Eu acho que é bacana às vezes estar vendo um pouco do Twitter, um pouco ou do X, né? Porque as discussões elas estão num momento, né? Tanto que aponta a fragilidade do conhecimento em termos da perspectiva da religião. Então, essa fragilidade que é apontada é algo que mostra assim, o desconhecimento dos psicólogos sobre coisas básicas de cristianismo, então é o que é levantado, e não entendem do que seria o cristianismo, então por isso que justificaria a pessoa buscar um psicólogo cristão. Só que aí é o que eu falo, né? A gente tem que entender do cristianismo, das religiões de matriz africanas e do que habita, né, o nosso entorno religioso, não uma especificidade, mesmo que seja de outras religiões que aí a gente teria que estudar. Bom, por exemplo, eu já falei para vocês de um momento que eu atendi um Bahá'í. Então, e ele se surpreendeu quando eu falei que eu tinha uma noção que eu tinha visitado rapidamente, né, a sede Bahá'í que tem em Vitória. Então, mas é uma realidade que aí fala dessa dimensão, né, de pertencimento que, de certa forma, muito da discussão que a gente fala da resolução, que fala tal, fala de uma dimensão de pertencimento. Aí é uma coisa que, obviamente, assim, não estou defendendo
eu vejo que algumas coisas ali é, o conselho não vai ter perna para para sustentar. Por exemplo, as centenas e não sei quantos milhares de psicólogo, pastor que tem por aí, que ele não vai dar conta de processar. Até porque, se com Marisa Lobo, que o processo sobre a questão da cura gay, eles não conseguiram manter a cassação dela, o CFP voltou atrás, então é uma coisa que, eu não sei se você conhece essa história, eu acho que assim, tem algumas situações que são muito mais normativas do que o conselho ter perna para sustentar em stricto senso, né, as resoluções. Mas é um momento muito interessante para a gente ver como que a dimensão da religião e da não ou da aversão à religiosidade está tão presente e que movimenta, né? Eu acho que isso é interessante. Até para a gente estar bem atento sobre isso. É, até agora, né? O que que a gente tem feito, né? Pensando, a gente passou pensando na psicologia da religião e psicologia analítica, ou nesse contexto, né, de situar um pouco, né, do o que essa ideia do estudo da religião. A gente passou pela ideia do luminoso e do arquétipo como duas bases, né? Até para a gente poder entender a ideia do sagrado, porque entender esse caminho, né? Tanto enquanto um fundamento psíquico, enquanto um fundamento que sustenta o que viria, a gente veio falar sobre a questão das narrativas sagradas, a gente começa a ter mais ou menos, né, um enquadre, né, do que é pensar as possibilidades dessa espiritualidade. Por isso que a gente vem fazendo assim por fora, né? Até para posteriormente, né? O próximo encontro a gente vai falar sobre a ideia do mal e da sombra, né? Que aí a gente começa a entrar cada vez mais próprio a uma dimensão do indivíduo. Então, por isso que é interessante a gente vai fazer relembrar que tem uma lógica, né? Que vai perpassando que, se eu não me engano, né, essa e a próxima, no máximo, né, a gente está fechando um enquadre para entender exatamente, né, o campo de estudo e entender qual é o fundamento, né, tanto que quando a gente fala do luminoso, é lembrar que o sagrado, e é um termo que a gente está sempre colocando, não à toa, né, como esse fundamento enquanto a possibilidade de entender o que seria a essência da religião, a, e utilizando, né, bastante, né, do Elíade, né, como sendo uma referência, até porque ele é um autor que dialoga, tem fotos dele, tem entrevistas dele com Jung, no livro Entrevistas e Encontros. Gustavo, você chegou a ver o texto que eu postei hoje? Não consegui ler, porque eu cheguei Não, tranquilo. tarde. É porque tem uma citação que basicamente a conclusão do livro. Então, tem essa citação, né, que eu coloquei do Eliade, quando ele vai fazer essa ponte, né, é, do que é a transição do espaço, ou do texto, né, que ele fala sobre o sagrado, e aí ele fala da presença desse sagrado enquanto um aspecto fundante presente na psique inconsciente das pessoas. Porque o homem não religioso ou arreligioso contemporâneo, ele traz em si toda a experiência religiosa dos antepassados, enquanto ele não nomeia, né, enquanto fundamento arquetípico, né, no nomeia dessa forma, mas ele fala que está presente e é uma forma possível, né, de reviver essas experiências. Então, e dessa forma, independente as mesmas forças que atuam para o homem religioso, elas atuam para o homem não religioso de uma forma muito mais explícita, né, que é essa vivência com o sagrado, com o divino, e para o outro, de uma forma mais discreta, a partir dessa perspectiva do inconsciente.
Então, e aí, fazendo essa menção, porque o texto que eu escrevi não. Eu não contemplei a maior parte das coisas no que a gente vai estar comentando agora. É realmente algo complementar que me veio ideias extras. E aí a gente vai entendendo que pensar a questão das narrativas sagradas, como a gente mencionou, que falam, né, desse tempo fora do tempo e que possibilitam a entrada, e aí a gente vai começar a pensar um pouco do espaço, né, do sagrado, porque o espaço ele fala de uma delimitação, né, que aí seria geográfica, seria no momento presente e que toca uma percepção da experiência diária, porque o tempo que a gente até mencionou, né, no último encontro, o tempo ele nos leva para um aspecto muito mais subjetivo. O espaço é onde eu estou no meu aqui e agora. Então, ele pode ser um espaço subjetivo, ele é um espaço simbólico, porque a nossa relação com a natureza, a nossa relação a, com a matéria, ela, e esse é um pressuposto que o Jung adota, né? Ele não é de uma objetividade. Ele sempre é mediado pelas categorias da compreensão, por essas categorias culturais, ou seja, ela é sempre mediada pela dinâmica simbólica. Por isso que quando a gente fala da possibilidade de entender o espaço sagrado ou o espaço, a gente está necessariamente falando de um campo simbólico e que permite que a gente possa compreender esse contexto, né? E aí, para pensar, né, o espaço sagrado, né, a gente pega o Mircea Eliade, né, que ele já traz, que é um aspecto que ele vai trazer lá no Sagrado e Profano, que para o homem religioso, a experiência do espaço ela não é homogênea, ou seja, o olhar o espaço é entender que o espaço ele tem disparidades, justamente que aí vai falar dessa ruptura ou essas quebras, entendendo como um espaço aonde há uma hierofania, né, uma irrupção do sagrado. E esse espaço que envolve, né, a ideia do sagrado ele traz a dimensão que é o espaço aonde há uma presença forte, uma presença significativa e segura, porque ela é regida pelo divino, ela é regida pela divindade. E por isso mesmo seria entendida como um espaço cósmico, um espaço ordenado. Lembrando que quando a gente traz essa ideia do cosmo, o cosmo ele está relacionado enquanto um é, um contrário do caos. O caos, ele não é a desordem em si, ele é uma pré-ordenação. O Pierre Vernant, que é um helenista muito importante, né? Tem um livro que é muito legal, que ele é até muito fácil para as crianças, tal, que é é, o Universo, os Deuses e os Homens. Ele fala do caos, pegando esse termo, porque a ideia da origem da palavra do caos não é bagunça, é, seria a ideia da boca entreaberta, seria o momento anterior à palavra. Então, é o momento logo anterior a essa ordenação. Por isso que é uma potência, né, de tudo. Pensando assim, na potência de tudo, porque qualquer coisa pode ser proferida ali. Então, nesse sentido, né, o caos ele antecede a essa possibilidade de se pensar o, a razão ou de se pensar essa é, é, essa clareza enquanto a realidade como dada. Só que aí, nessa concepção, a gente, pensando esse espaço desordenado, por isso que eu falei que o caos, o lado profano,
ele não é necessariamente, né, é uma desordem, no sentido mesmo, né, que está predisposta, né, à ação da divindade. Por isso que o espaço, quando a gente fala, né, dessa questão do espaço profano como uma extensão, que ela não tem uma forma, não é significativo. Ela não traz uma possibilidade de controle, de um controle no sentido metafísico. Ela é simplesmente essa realidade como um dado comum, um dado que não é propriamente sustentada pela ação mítica, pela ação anterior, que fala da presença da divindade naquele lugar. Então, nesse ponto, né, o ser regido pela natureza significa que tudo é possível ali. Não tem a segurança que a divindade pessoal traria. Por isso que aí é interessante quando ele traz essa distinção. Por quê? Porque assim como a gente falou no último encontro, que o tempo, né, é linear no, no tempo profano, o espaço profano ele também ele ele é inseguro, ele não está com a divindade presente ali. E nesse ponto, né, a gente consegue entender, né, que o ponto fundamental é a estabilidade. Quando o sagrado ele se manifesta, ou seja, que aí a gente já vai no próximo slide eu vou falar um pouco dessa ideia da hierofania, o, a consagração do espaço, ele para além dessa concepção, né, dessa distinção, ele fala do que seria do estabelecimento de um eixo, do estabelecimento de um ponto fixo que permite a fundação do mundo e que traz com que uma orientação do homem nessa massa caótica. Então, que é nesse espaço que não é propriamente, né, compreendido. Por isso que na maior parte das vezes, especialmente quando a gente fala de uma cultura cristã, a dimensão da vontade de Deus, a dimensão de entender se Deus quiser, né, é, traz a possibilidade da gente entender que há sempre uma ordem divina. A visão do profana, a visão simplista da natureza é que não há uma ordem. Tudo bem que hoje a gente entende, por exemplo, se você for pegar uma teoria dos sistemas complexos adaptativos, então, que é uma teoria extremamente interessante, que eu sugiro até que vocês pesquisem, que o que é pensado no clima, no ecossistema, onde há todo um processo onde o sistema aprende e evolui, só que tem sempre um critério de imprevisibilidade. O sagrado não, ele tem um sentido, ele tem um significado para o indivíduo. Não é apenas um controle do ambiente, é uma produção de sentido de vida e do entender uma conexão com a divindade. Por isso que quando a gente fala dos mitos cosmogônicos, né, ou seja, é, das origens, vai revelar sempre uma erupção fundamental do sagrado no mundo. Ou seja, quando você pega lá Gênesis 1, que a Terra era sem forma e vazia, ou seja, o espaço não era um espaço habitável. Quando você pega, por exemplo, o mito egípcio, que você tem as águas primordiais, até que a montanha primordial se ergue do oceano primordial. É, você tem uma possibilidade de entender essa, esse espaço sagrado ou esse espaço habitável que permite que a humanidade possa ocupar. Por isso que sempre quando a gente fala do espaço sagrado, a gente fala do espaço a partir
daquele marco inicial, aonde o divino se coloca, aquela sociedade, aquela cultura, ela pode crescer. Por isso que é interessante quando você vê em alguns lugares mais antigos, né? Você vê o que está no centro da fundação da cidade. Está o templo. O templo, ele marca a cidade, ela vai crescendo em função daquela construção que é o sagrado. É a partir daquilo dali que pode se irradiar, né, enquanto esse mito fundador. Por isso que para o homem, né, é colocado nas sociedades tradicionais, qualquer ato que garanta vida e ordem, como construir uma aldeia, cultivar casa, terra, realizar um ritual de cura ou celebrar o casamento, é no fundo uma imitação e criação original do universo pelos deuses, ou seja, a gente repete esse ato. Só que isso fala de entender o espaço, entender que, metaforicamente, o surgimento da consciência humana, ela segue o mesmo rito dos mitos cosmogônicos. Há um todo que é apenas sensorial e com o processo de amadurecimento da consciência, você você atribui por meio do símbolo, né, um significado que ordena as coisas, que é o nomear, o compreender os objetos e daquilo dali o, a vida do indivíduo, né, vai se expandindo de um espaço, né, de um ponto zero, que é uma recriação dessa cosmogonia que é o desenvolvimento da consciência. Então, pensando, né, que é, essa manifestação, e aí entender que esse termo, né, hierofania, né, que é hieros, né, que é sagrado, e e fanos, né, que seria manifestação, ou seja, literalmente a ideia da manifestação do sagrado, que traz essa ideia, né, é, do sagrado presente. Ou seja, quando a gente pega, por exemplo, né, lá no Êxodo, quando Moisés estava caminhando pelo espaço do Monte Sinai, levando as ovelhas do sogro dele, de Jetro. Então, ele vê o quê? É, uma moita, né, de sarça que estava pegando fogo, ou seja, ele estava no meio do nada, não tinha outras pessoas, e ele vê uma moita que estava queimando. Quando ele se aproxima para entender o que estava acontecendo, ele ouve a voz de Deus que vira para ele e diz, né? Tira suas sandálias, porque o solo que você está pisando é sagrado. A diferenciação, né? Que aí essa manifestação do sagrado, ou seja, né? Um, um local que ele era apenas um pasto, né? Ele se torna um local aonde o sagrado ele se manifesta e ele transforma geograficamente. Ele não via diferença, mas é, afetiva, existencialmente, aquele solo ali, aquela presença divina se torna totalmente diferente. Então, aqui, aquele espaço, eu não sei se vocês viram, no caso, Gustavo, não sei se você viu o Irmão Urso, da Disney, que é uma animação dos anos 90. Você chegou a ver? Sim, muito bom. Porque eu acho que aquela a ideia, né, dos espíritos que quando tocam a terra, né, promovem todas as transformações. E aí estava no alto de uma montanha gelada e de repente tem a relva, flores, porque é exatamente isso, né? O espaço sagrado ele é um espaço renovado e é um espaço que simplesmente ele se, ele se transforma
E para quem não está vinculado àquilo ali, não vai entender essa presença. Por isso que quando não há uma manifestação, como a gente mencionou, dessa sarça, ou quando não há essa transformação, o, ou mesmo, né, por exemplo, a gente tem a Igreja do Santo Sepulcro, ou seja, ali acredita-se que ali Jesus foi o corpo de Jesus ficou nesse período dos 3 dias, ou a Igreja da Natividade, porque ali fala dessa manifestação divina naquele local. Só que aí é interessante por quê? Porque quando a gente entende que, na maior parte das vezes, o espaço sagrado ele não se dá apenas ou pela manifestação natural, mas também, que aí, lembrando, né, como eu coloquei, que quando não há um sinal manifestado naturalmente, o homem religioso ele provoca por meio dos rituais, buscando descobrir o ponto de apoio absoluto através de sinais misteriosos, que aí é a consagração do terreno. E aí é interessante porque quando a gente entende que você tem esse momento, por exemplo, é muito comum quando a gente pega as basílicas, por exemplo, onde tem ah, uma, uma aparição ou uma manifestação, né, de Nossa Senhora, aí você vai ter em Guadalupe, você vai ter Aparecida, você vai ter Fátima. Então você tem os locais aonde a Nossa Senhora se manifestou ali e tornou aquele local sagrado. Então, aí você tem uma manifestação que não é uma simples consagração, é o divino presente ali. Então, esse é um aspecto. O outro, né, que aí, pelos rituais, como quando você vai fundar é, ou uma comunidade, quando você vai criar uma igreja, que aquele local vai ser consagrado. Então, a consagração do espaço, né, torna aquilo dali uma extensão desse processo de criação e colocando como sendo o local do sagrado. Isso vale para a igreja, isso vale para o terreiro, então que possibilita, né, que o sagrado, seja por meio das divindades ou das entidades se manifestando, esse significado conecte o indivíduo com esse campo que lhe é próprio, que é do sagrado. Porque o que aí é igual, por exemplo, né? Não sei, é, alguns filmes mostram isso, né? Que aí a gente perde, por exemplo, uma ideia da consagração dos cemitérios, né? Tem alguns filmes que colocam as bruxas não podem entrar num cemitério sagrado. Eu acho que isso aparece, por exemplo, no filme da Disney que aparece, era aquele gente, que tem aquelas 3 bruxas, que teve até um abracadabra. Abracadabra, isso. É. Aparece que é aquela coisa do solo sagrado. Então, tanto que essa configuração da consagração, ou seja, que é um espaço próprio do divino, reconhecia que, por exemplo, uma pessoa que cometia suicídio não poderia ser enterrada num local consagrado. E essa, durante muito tempo, foi um temor, né? Um temor em relação a ao suicídio enquanto um afastamento, né, da possibilidade de uma presença de Deus. Uma outra coisa que às vezes a gente percebe, né, já que eu falei negócio dessa conexão do espaço. Se você for em Minas Gerais, né, em todas as igrejas você tem as igrejas mais antigas, o chão, né, ele é marcado por locais onde as famílias antigas, as famílias abastadas, né, elas eram enterradas dentro da igreja.
E isso era justamente por quê? Porque eles queriam estar mais perto de Deus, né? Então, eles pagavam uma pequena fortuna e aí tinham as criptas dentro da igreja para que elas estivessem nesse solo, vamos dizer assim, ainda mais sagrado. Então, isso fala dessa dimensão da segurança que esse espaço sagrado propicia. Exatamente, e propicia justamente por ter esses dois pontos, né? Como eu falei, a ideia de uma centralidade a partir da qual o mundo do indivíduo ou o mundo da coletividade se expande, e a ideia, né, desse axis mundi, né, que é esse eixo do mundo. Essa ideia, né, que aí a gente pega do lugar sagrado, que aí é concebido como o centro do mundo, que é o ponto central que onde ocorre essa ruptura, ou seja, criando uma abertura que possibilita essa comunicação, né, entre do céu, da terra, do mundo inferior. É interessante que, por exemplo, no cristianismo é menos evidente do que, por exemplo, no Islã. No Islã, isso é mais evidente. Por quê? Porque o devoto, o muçulmano, ele tem a obrigação de rezar 5 vezes por dia, virado para Meca. Então, no nosso caso, né, o muçulmano no Brasil, ele vai se voltar para o leste. Um muçulmano asiático, né, mais, ou melhor, do Extremo Oriente, ele vai rezar voltado para o oeste, ou seja, Meca, ela se torna o centro do mundo. Por que que eu falei que no cristianismo a gente não tem muita clareza? Só que quando a gente para pensar nas peregrinações, por exemplo, Jerusalém, que aí fala, né, Jerusalém se torna o centro do mundo. Ou seja, né, aonde as pessoas convergem, né, buscando essa centralidade. Então, essa ideia do centro do mundo, ou do umbigo do mundo, né? Porque aí fala desse ponto, né, a partir de onde há essa expansão. Então, pensar, né, que aí, como eu falei do eixo do mundo, né, desse axis, né, que fala desse pilar cósmico, né, que aí a gente vai ter, por exemplo, o pilar cósmico, a escada, a montanha. A montanha ainda é mais visível para a gente, né, quando a gente pensa é, no Monte Sinai, quando a gente pensa, né, dessas montanhas, no Oriente, né, tem a montanha do Wutai, né, que é o Wutai Shan, que ela é sagrada para os... Ela é uma montanha sagrada tanto para o budismo tibetano, para os xamãs e também para os taoístas. Então era uma montanha extremamente importante. Eu conheci aqui em Vitória há uns 20 anos uma vertente do budismo tibetano, que era o budismo Wu-Tai-Shan, que tinha origem nessa região e trazia isso porque era um budismo um pouquinho diferenciado. Então, ou da árvore sagrada, né, que aí a melhor metáfora, ou a melhor imagem, né, que a gente pode pegar é a Yggdrasil, né, que é essa árvore cósmica na mitologia nórdica, e que é a partir desse eixo, desse centro do mundo, né, que a transcendência ela se torna possível. Então, essa ideia, né, de entender que como eixo do mundo, ou seja, um local que liga a Terra, que liga o céu e a terra, e onde permite essa conexão com esse sagrado. Então, essa condição humana, profana, comum, ela se passa por uma realidade divina. Por isso que aí esses espaços sagrados, eles são simultaneamente, então assim, não precisa a gente trazer uma ideia, né, da imagem
ser propriamente, né, como sendo um pilar, um eixo. Já a própria dimensão transcendente já fala a partir do qual que isso sustenta a realidade. Então, por isso, né, que esse transformar em cosmo, por isso que muitas vezes, quando você tem é, rituais de iniciação, os rituais de iniciação, eles falam da sacralização do próprio indivíduo. Ou seja, o que eu mencionei da cidade, que aí ele se torna também um processo que envolve o indivíduo, que aí eu vou seguir, senão eu vou viajar para longe. Por isso que nessa ideia de quando a gente fala da, acho que eu já estou me repetindo, que isso aqui eu acabei adiantando, né? Dessa cosmogonia que é a criação do mundo, ou seja, de transformar essa ideia, tá. Não, isso aqui eu já acabei mencionando. Então, essa ideia de multiplicidade de centros ou da imagem do mundo, que eu ia começar a entrar a falar do indivíduo. Mas essa ideia é essencial de que você tem níveis diferentes que falam do espaço sagrado, que, por um lado, você tem essa ideia que um país inteiro, né, enquanto uma compreensão de si mesmo, coletiva, né, que aí fala do povo escolhido, que fala do estar, né, no centro do mundo. Se eu não me engano, né, a, é, a China, né, significava, se eu não me engano, centro do mundo, né? Então, tanto que, e é interessante que é, que a gente, durante muito tempo, eu não sei se vocês já chegaram a ver, tem Mapa Mundi, né? A gente tinha uma perspectiva sempre eurocêntrica, aonde a Europa é o centro do mundo. Só que, por exemplo, em vários outros países, esse planisfério, né, que é mais pensando de forma mais adequada, né, que é o mapa planisfério, é, a China, o Japão, tem um que é o Brasil como centro do globo, né? Ou centro do mundo. Então, ele está no centro da página. E aí você vai ter o Oceano, o Pacífico, e você vai ter no canto, né? A Ásia, a África, porque é uma compreensão, né? Que quem domina, né? Acaba trazendo a narrativa de onde que está o centro do mundo. E o centro do mundo, ele fala muitas vezes desse ato criador original. Por isso que é uma compreensão que se tem de si mesmo. E aí já vai, a gente pode pensar em vários aspectos que vão codificando, né, e transformando um pouco dessa percepção do mundo. Então, como eu falei, dessa multiplicidade de centros, né, a gente tem a ideia, a gente vai ter também da cidade sagrada, que aí, historicamente, né, tem Jerusalém, que aí é sagrada até porque entra numa dimensão da sagrada das três grandes religiões monoteístas, né? E aí vem Roma, Babilônia, que no passado era considerado, por mais que na narrativa judaico-cristã ela é colocada como sendo um sinônimo de perdição, mas ela era uma cidade considerada sagrada, capital de império, e que era situada exatamente, né, como centro do mundo. Então, essas cidades que se colocam, né, como locais onde a manifestação divina ocorre, a gente vai dizer dessa ideia do que seria o centro do mundo. O, não sei se vocês leram, que vai muito nessa sutileza. O Percy Jackson, que tem a série na Disney, hoje falando só da Disney, né? Mas o livro do Percy Jackson, ele é muito interessante porque ele fala que o,
o Olimpo, né? Os deuses, eles falam dessa como fundo arquetípico, eles utilizam o termo arquétipo da cultura ocidental. E ele fala que para onde a cultura migrava, ou seja, o universo divino, né, que migraria de acordo com a mudança cultural. Tanto que inicialmente estava no Olimpo, depois foi passando, né, até chegar nos livros atuais, aonde está nos Estados Unidos, como sendo aí seria o milésimo andar do Empire State, né? Só que aí seria pensando nessa ideia de centralidade cultural e como sendo a ideia do centro do mundo. Por isso que o Mar de Monstros, que na antiguidade era o Mediterrâneo, se torna o Triângulo das Bermudas. Então aí vai ter essa correlação. O templo, que na maior parte das vezes, quando você olha os tipos de arquitetura, né? Porque, por exemplo, não sei se vocês já tiveram é, essa perspectiva. Em Vitória, um exemplo que é muito comum, né? Em alguns santuários, a gente tem o quê? O, o altar no centro da igreja, que numa perspectiva mais antiga, o altar ele ficava no centro da igreja e seria esse ponto para onde na missa, né, irradiaria. Outras, aí geograficamente, ou nessa. É, fugiu a palavra. Posteriormente entrou o quê? A maior parte da nave do templo, ela se faz em formato de cruz. Então, você tem uma perspectiva que traz a presença dessa questão dessa imagem do universo em miniatura, né? Falando desse princípio de ordenação. Quando a gente pega, por exemplo, as catedrais góticas, né, que tem como essa sobriedade e uma dimensão de altura que fala dessa presença do sagrado e da pequenez do indivíduo, aí a gente fala dessa relação com o sagrado, que é esse totalmente outro, que é avassalador. E aí a gente tem, né, essa possibilidade de entender também a própria morada do indivíduo como sendo o centro cosmológico pessoal. Então, do macro, né, que é do país, caminhando para essa dimensão da morada, né, a gente é, entende que a ideia de local sagrado tem uma certa multiplicidade. Então, e o limiar, né, que aí, como a gente falou de manifestação, e aí a gente tem os rituais, e é interessante que muitas vezes a gente pensar na ideia do que a gente falou antes. Em alguns locais a gente fala de uma manifestação direta, em outros a gente vai ter o quê? Uma perspectiva ritualística, aonde essa demarcação ela é feita por um ritual. E aí, muitas vezes, de forma. É interessante que é de forma simples, porém, às vezes a gente não percebe, né, que é essa transição. Por exemplo, o mezuzá, que eu não sei se vocês. O mezuzá é É, o termo, né, que seria um. é, Gente, o termo próprio fugiu, que nas casas judaicas, no, ba- no, um ba- na, no brau Batente. no batente da porta, você coloca. É porque tinha um estojinho, né, o nome próprio que a gente utilizaria em português, aonde é colocado um pergaminho com versos da Torá que fala dessa proteção, dessa sacralidade do lar. E toda vez que o indivíduo ele sai da casa, ele toca essa mezuzá. Então, isso fala dessa sacralidade do lar. Por outro lado, que aí tem o espelho Paquá,
algumas vezes a gente vai traduzir como baguá, então aí depende muito, né? Que é aquele espelho que tem os trigramas do I Ching, que quando você entende, né, a ideia do I Ching, você vai entender que o universo ele se faz conhecido pela alternância da energia do Yin, do Yang, e que as formas básicas, né, que estão ali no Baguá, ela fala da forma da ordenação do universo. Que você tem o Tao, que ele é irrepresentável e ele vai se manifestar no Tai Chi, que seria o, a alternância do Yin e do Yang, e a partir dele, as combinações que eles se manifestam, né, primeiro geram é, as estações, que aí você tem o verão, que aí você vai ter é, o Yang sobre Yang, até o inverno, que é Yin sobre Yin. Então, as duas linhas falam das estações, falam que é dessa variação que é da passagem desse tempo. Só que aí a terceira linha, ela já fala do mundo perceptível. Ela fala da forma que a energia assume no mundo. Então, por isso que aí os trigramas do I Ching, eles trazem um cenário amplo do que é a realidade como a gente tem, que vai desde do céu, que aí você teria, né, é, os três, as três linhas Yang, que seria o mais sutil, até a Terra. E a alternância e as combinações geraria todas as outras realidades possíveis. Então, só que o espelho baguá, né, que às vezes coloca na porta, é justamente uma forma de proteção, porque tende a harmonizar a energia do lar e repelir a energia perversa, né? A energia negativa. Então, da mesma forma, fala o quê? Do limiar dessa sacralidade. Que aí, mesmo usado dos judeus, o Paquá, que seria muito mais, que aí é muito, muito usado, né, no Feng Shui, e a gente vê muito isso como sendo simplesmente, às vezes, um adereço e não entende que a gente está falando de um talismã protetor que fala dessa divisão da casa. O Nazar, ou o olho grego, né, olho turco, da mesma forma, repele o mal-olhado, repele a inveja, repele essa energia negativa e que é frequentemente, às vezes as pessoas penduram, né, como objeto de adereço, né, decoração, mas também penduram no próprio, usam, né, em pulseira, no pescoço, mas a gente tem isso nas casas como sendo proteção. Algumas tradições falam, né, que o Nazar você tem que ganhar, né? Você não pode comprar, que é muito parecido com a questão se não me engano, do tarô, né? Que o tarô você não, o correto seria você ganhar e não receber, não comprar. Mas aí há essas divergências. E tem a espada de São Jorge, que é a planta, né? Que tem essa função energética, né, que espanta o mal olhado, que afasta a energia e que normalmente é plantada na porta de casa. Então, e isso vem de uma tradição africana, né, que a espada de São Jorge ela tem que na verdade ela estaria muito mais associada a Ogum, mas que pelo viés do sincretismo a gente chama de espada de São Jorge, mas ela está associada mais aos orixás, a Ogum, e que fala desse limiar que protege. Então, todas essas ritualísticas, né, que envolve proteção, que envolve a sacralização do ambiente, e com isso o próprio indivíduo ele se torna ele se torna também, né, um conectado ou sacralizado, né?
Os, os rituais de iniciação falam do tornar o próprio indivíduo, né, puro, novo, ou seja, uma nova ordenação na vida a partir, seja da feitura do Ori, seja do batismo, que envolve uma perspectiva de qual é o ambiente que se está nessa sacralização. Por isso que o homo religiosos, né, que está escrito pelo Eliade no Sagrado Profano, ele aponta que o viver o mais próximo possível dos lugares sagrados ou do centro é uma necessidade ontológica. Aí é interessante. É por isso que a gente vai pensar assim, mas não é possível. Mas o ritual que é feito muitas vezes da casa, da proteção, os rituais que o indivíduo ele é, é, traz para dentro de casa, há outros hábitos que envolvem isso. Ter o altar dentro de casa, isso daí era uma coisa mais. Eu conheço muita gente que ainda utiliza, que tem um altar e mantém a Bíblia aberta com o Salmo 91 ali, que funciona dessa forma, né, de trazer o sagrado para dentro de casa. Da mesma forma, a devoção a santos que trazem para dentro de casa como uma forma de estar sacralizando. E aí, sacralizando, a gente está falando que exatamente dessa ideia que Eliade fala, que é viver o mais próximo desse centro de segurança, ou centro do mundo, que é a presença do sagrado, refletindo dessa forma essa, é, essa comunhão com o divino. Então, e aí é interessante, né? Essa comunhão, ou o estar próximo do divino, ele fala dessa segurança que tira, né, o temor do não ser, ou dessa ilusão, né, do espaço propriamente profano. E que a gente pode colocar de uma outra forma. A ideia do espaço do sagrado é a ideia de conseguir enxergar sentido e significado existencial na vida exterior. Por isso que, na maior parte das vezes, quando a gente fala dessa visão da sacralização do mundo, quando a gente fala dessa perda do sentido e quando o sagrado ele se manifesta, e aí a gente vai falar assim, mas o sagrado se manifesta não é uma coisa tão simples. Basicamente, quando a gente vê a sincronicidade, ou seja, o fenômeno que não tem nenhuma relação causal, mas produz um sentido no indivíduo, o indivíduo ou as pessoas elas interpretam enquanto um fenômeno é, sagrado. É a manifestação do divino na vida dela por meio do ambiente. Então, a sincronicidade, como Jung descreve, ela fala de um anseio psíquico, ou seja, de um tensionamento psíquico interno, e como essa tensão psíquica ela vai se manifestar, ela vai ganhar um contorno numa coincidência significativa com um resultado externo. E essa conexão produz um sentido para quem vivencia aquilo dali de uma forma que ela está diante do sagrado. Eu lembro que eu ouvi um relato, né, há mais de 20 anos atrás, acho que uns. Era 2002, 2003, né? Putz, nossa, tão do velho. Que era justamente um caso de uma pessoa que a mãe tinha falecido e que durante tinha mais de uns 2, 3 anos que ele mantinha o apartamento da mãe do jeito que a mãe havia deixado. E ele se questionava muito se ele estava fazendo a coisa certa, se não estava na hora de seguir em frente. E aí, um dia ele entra nesse apartamento, como ele era o mesmo prédio que ele morava, ele entra nesse apartamento da mãe e o relógio que estava parado, o relógio de parede, de repente começa a andar.
Para ele foi uma resposta, foi como se estivesse dizendo assim, não, a vida tem que continuar. Então, aquilo ali gerou um impacto gigantesco para ele e foi essa presença, né, como se fosse essa presença sagrada, onde é como se a mãe autorizasse a ele fazer o que ele precisava fazer. Só que aí a gente está falando, né, do como que o sagrado ele permeia, ele se manifesta em qualquer local, tá? Ou seja, né, ele possibilita essa realidade e que na maior parte das vezes, e por isso que assim, quando a gente fala de sincronicidade, eu tenho muita cautela, ou que às vezes não tem, as pessoas, especialmente quando tem alguma leitura do Jung, né? Ah, nossa, eu tive uma sincronicidade. Normalmente, se a pessoa fala que teve uma sincronicidade, não teve. Ah, estava pensando em fulana e aí fulana me ligou. Quantos anos que você não vê fulana? Qual é a probabilidade dela ligar? Então, assim, às vezes tem umas coisas que é meio muito fora conceitualmente. Só que, por outro lado, né, na maior parte das vezes, essa experiência ela tem o colorido do sagrado. Para aquela pessoa, ou foi o mundo espiritual, ou foi Deus que se colocou ali e mudou, de repente, né, o rumo da percepção e da vida dela. Então, quando a gente percebe, e aí é o que eu digo em termos assim, caberia julgar sem sincronicidade? Não. O que importa é o sentido produzido da experiência. Então, como eu falei, quando a pessoa fala, tive uma sincronicidade, a pergunta, o ponto central é, tá, mas respondeu a quê? Qual é o ponto simbólico que emergiu daquilo dali? Ah, nada, foi só curioso. Então não foi sincronicidade. Porque você tem exatamente essa mudança da percepção, porque a sincronicidade pode ser entendida com essa manifestação dessa realidade arquetípica que traz o aspecto do luminoso nesse momento. E aí a gente vai fazendo essa ponte, porque, como eu falei, desde o início, quando eu estou desenhando um pouco a ideia do espaço sagrado, a gente está falando de uma percepção que vai desde de uma coisa cosmogônica e que volta para uma construção de uma experiência pessoal de sentido desse indivíduo com o mundo a partir da relação com o divino. E ali é interessante quando a gente pega a ideia, né, é, de base segura. Base segura é uma terminologia, é um conceito, uma noção. Conceito eu acho que não chega a ser tão conceitual. É do Bowlby, quando ele, na teoria do apego. Então, entender que a função primordial do sagrado, do espaço sagrado, não do sagrado, do espaço sagrado, é promover essa base segura, esse local aonde o indivíduo, né, ele tem confiança e segurança, né? Então, por isso que essa é a revelação e a consagração do espaço sagrado oferece quando a gente fala do ponto fixo. O ponto fixo é o ponto de estabilidade, é o ponto de segurança. E que, sendo esse ponto de referência de uma forma absoluta, e por que a gente nomeia como absoluto? Por quê? Porque é transcendente. Porque a experiência do luminoso, ela é em si mesma suficiente, ela não precisa de uma confirmação externa. Ela é auto-evidente para o indivíduo. Então, assim, ela não precisa de uma justificativa porque ele simplesmente sente e sabe que é. Ou seja, né, essa ideia da base segura do espaço sagrado é que vai por fim a essa desorientação, ansiedade e a relatividade, né, do que pode ser ou não ser do espaço profano caótico. Por isso que esse cosmo habitado, né, que aí fala como a gente já estava, da morada, do templo, da cidade, ele protege
o indivíduo, né, dessa experiência do caos desconhecido. Ou seja, ele é um agente protetor em relação à ansiedade do que não se conhece. Então, e aí é isso, né? Ele torna seguro e conhecido. E aí, de um lado, o cosmo habitado, e do outro, é essa experiência que do espaço estrangeiro ou do espaço é, não não conhecido, que aí é onde é associado ao nada, à morte, a demônios, espectros. Então, por isso que é interessante que quando a gente fala, quando eu mencionei a ideia da casa, a casa, ela quando você coloca esses aspectos protetivos, né, seja ele qual for, ele mantém lado de fora, né, tudo que porventura seja associado a forças hostis, a doença, a desintegração. Então, por quê? Porque é o que está do lado de fora. E aí, e essa é uma ideia, né, que se perpetua, né? Por isso que muitas vezes, quando você vai mudar de cidade, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de estado, é, é um ato heróico na medida em que você constrói um novo cosmos, né? Que é o conhecer, né? Mudando de cidade, né? Como a gente estava conversando um pouco antes, né? É entender que a partir dali, o que era extremamente desorganizado, você vai atribuindo sentido, compreendendo, né? Qual é o ritmo, qual é o movimento, quais são as regras, né? Que se seguem ali. Então, é um ato de criação de um novo cosmos. Então, por isso que essa base segura, que no voltar para casa, no entender o ambiente do trabalho, isso gera uma estabilidade interna, mesmo que de antemão, né, é, as coisas se pareçam desorganizadas. E aí a gente vai entendendo que pensar, né, nessa convergência, e por isso que eu amplifiquei um pouco no texto que eu mandei para vocês, porque o espaço sagrado, e aí ampliando para essa ideia da base segura, a gente vai ter, como eu mencionei, um momento, né, da origem das coisas que se seguem à fundação do espaço e que esse espaço sagrado ele é compartilhado, ou ele emerge, no caso, como a gente falou anteriormente, nessa esfera do coletivo, do indivíduo, só que na vida pessoal ela emerge a partir da projeção do self. Então, a criança, nesse processo do desenvolvimento, o, o self, ele se projeta nas figuras parentais justamente como uma forma, né, de construir a vinculação necessária para que os processos de integração e reintegração dos processos de desenvolvimento do ego, eles possam ocorrer dentro de uma perspectiva segura. Por isso que quando a gente pega, né, essa ideia que o sagrado, que o espaço sagrado ele corresponde às funções básicas da psique, se relacionando com a organização e proteção, e é correlato às funções de apego, né? Por isso que essa ideia, né, como estava falando, né, convergindo para entender como essa necessidade fundamental de um ponto de referência estável, de proteção, de, de sentido, que gere uma confiança necessária para existir e para atuar no mundo. Ou seja, isso gera um movimento expansivo, né? Que aí uma criança, né, diante de a criança é, com um apego seguro, porque uma base segura gera um apego seguro e vai gerar, basicamente, né, uma visão positiva de si mesmo. Isso vai gerar uma segurança para poder explorar o mundo. Então, nesse aspecto, o, essa construção do espaço
de apego, aí a gente vai ter, né, esses dois elementos, né, que se correspondem, aonde no desenvolvimento individual, é, para que haja um desenvolvimento, para que eu possa ocorrer, é necessário essa, vamos dizer assim, essa projeção do self, enquanto um princípio ordenador, organizador de segurança, a partir do qual o ego vai se desenvolver. E aí, já já a gente já vai entrar nessa correlação. Por que que os dois têm essa. Eu acho que eu repeti esse slide. Tá. Porque quando a gente volta para a teoria do apego, do conceito de base segura, vai se referir à figura de apego, ou seja, do cuidador principal, que gera esse ponto de estável, de proteção, de conforto, segurança emocional, e que a partir dali ela adquire estabilidade e confiança para poder se afastar e explorar o mundo ao seu redor. Aí é como a gente estava descrevendo anteriormente, né? Desse ponto de fundação do espaço sagrado, se desenvolve a expansão desse mundo. Então, essa correlação que a gente entende é, do, dessa natureza, né, pessoal, a gente vai entender o quanto. Não, isso aqui duplicou mesmo, estava editando. Então, sendo o espaço sagrado e o espaço ou a base segura, elas se remetem ao mesmo processo, só que ele assume um aspecto arquetípico, que aí é justamente, né, um aspecto que envolve o arquetípico projetado na cultura, onde a gente fala dessa manifestação através da categoria religiosa, e quando a gente fala da base segura, a gente está falando do mesmo processo arquetípico na vida pessoal, que propicia o desenvolvimento. Só que aí, no desenvolvimento, e eu acho que a relação ela se torna mais importante quando a gente entende que nem sempre a vida propicia um espaço seguro, né? Muitas vezes, quando o indivíduo ele não encontra pais que são receptivos o suficiente, ou seja, ele não tem essa base segura, e aí, por N motivos, né, cria-se padrão de relacionamento e que ao longo da vida isso vai trazer consequências para o indivíduo. Então, pensando, né, que a ausência, a ruptura dessa base vai gerar essas desorganizações, é interessante pensar o seguinte: muitas vezes, por que que eu falo até da ruptura? Às vezes você vai ter o trauma quando a gente pega lá do ano de Cauchy, a gente precisa diferenciar o que é um trauma precoce, né, que é um trauma antes mesmo de ter esse processo da consciência do que ocorre, e tem o trauma infantil. Então, nesses dois momentos, você tem uma ruptura desse sagrado, né, desse espaço que era é, inviolável na criança, e que isso gera, né, uma perda dessa percepção de mundo. Então, nessa ruptura, e quando ocorrendo, né, um evento, por exemplo, traumático, né, é, quando a figura de apego é perdida, ou quando ela própria é a fonte do medo, porque aí é o apego desorganizado, porque a mesma figura que é fonte de amor se torna fonte de dor. Então, há um estado ansioso colocado continuamente. Você não sabe o que que você vai receber dessa figura parental, ou essa figura cuidadora. Ou mesmo quando ocorre o falecimento dessa figura, ou, enfim, qualquer coisa que possa ocorrer ali, ou o adoecimento da pessoa, e que ela perde essa possibilidade, né, de oferecer essa segurança. Então, essa criança, esse indivíduo, ele vivencia um conflito que é insolúvel, né, entre essa possibilidade de fugir, né, e também da busca de proteção. Por isso que a falta dessa base segura vai gerar essa incapacidade de lidar com os afetos de modo
adequado, ou seja, essa desregulação emocional, que muitas vezes vai ter rompantes, ou de agressividade, ou o excesso do medo, ali, da ansiedade, e trazendo também, né? E aí, pensando quando você pega psicopatologias, aí eu falo de depressão, transtornos. Quando eu falo de ansiedade, eu falo de um estado constantemente ansioso. Não é apenas um momento, é isso, é o tempo inteiro, é o não se sentir seguro em si mesmo. Então, e isso fala dessa relação de apego. Então, como eu mencionei, né, depressão e outros quadros, às vezes quadros limítrofes associados, e processos de luto complicados, né? Então, por isso que aí a gente tem, quando ocorre a ruptura dessa base segura. E aí a gente traz um pouco, né, dessa relação que envolve o espaço sagrado, né, e essa função reguladora, que gera um processo de ancoragem. O que que é interessante quando a gente pensa? Eu vou até mudar um pouquinho o rumo que eu ia falar, porque é interessante quando a gente pensa que quando um indivíduo ele passou por uma perda dessa base segura, é, há dois caminhos possíveis, né? Muitas vezes, ou o indivíduo ele vai viver a vida inteira nesse estado de não conseguir estabelecer um vínculo saudável com as pessoas, onde tem ou uma- um sentido, né, de um valor muito pequeno, ou desconfiando que as pessoas vão abandoná-la. Então, entra em vários aspectos relacionados com essa realidade. Porém, muitas vezes, né, e aí a gente tem um aspecto que é interessante, quando você tem nessa possibilidade da vivência religiosa, e aí não é a religião enquanto sendo uma religião da rotina. O que eu quero dizer com isso? Em momentos muito específicos aonde que aí envolve ou uma conversão religiosa, porque aí a conversão religiosa pautada numa experiência de encontro, aonde o indivíduo ele se percebe nessa relação com esse algo maior que gera proteção e segurança, ou às vezes se encontra em uma comunidade de fé que ele consiga é, experienciar as próprias vulnerabilidades, os próprios sofrimentos, se sentindo seguro e acolhido. E aí a gente tem, tanto em momentos que envolvem, né, como eu falei, ou uma conversão religiosa, ou movimentos de avivamento, movimentos avivacionistas, né, você tem essa possibilidade de uma regulação ambiental ou um processo de reparação dessa base segura perdida. E aí é muito interessante, né, como, por exemplo, né, no catolicismo, muitas vezes você tem a dimensão de, por exemplo, de uma experiência religiosa, ou, desculpa, de uma experiência com uma mãe pessoal que não foi muito boa e que muitas vezes acaba sendo substituída por um fervor mariano muito forte, como sendo muitas vezes um processo de compensação e reparação dessa experiência pessoal a partir da experiência com o sagrado presente em Nossa Senhora, presente em Maria. Por isso que aí é interessante quando a gente vai entendendo que o sagrado, o espaço sagrado, ele pode ser uma experiência de, é, de reparação, trazendo essa ideia dessa blindagem ou dessa proteção psíquica, que aí seria uma base segura, né, que ela é conquistada posteriormente. Ela não é.
originalmente ela se conquista a partir também dessa relação que protege contra o terror do desconhecido, do isolamento e aí esse isolamento é como a gente falou desse sentimento, né, de pertencimento. E aí essa sensação de pertencer a algo que é maior do que que é maior do que o próprio indivíduo, de pertencer ao grupo, de pertencer ou a essa questão, né, é, do universo do sagrado, né, de estar pertencendo a Deus, de ter essa relação direta, que atribui sentido ao indivíduo. E com isso gera uma ancoragem na realidade, né, onde esse indivíduo ele pode vivenciar isso consigo mesmo, né, e com esse mundo. E aí é interessante, só que o que acontece, né? É, deixa eu só pegar mais o próximo. E também essa função, fechando esse slide, né? Essa função ontológica, né? Que o fundamento que ele garante, né? Esse sentido de continuidade existencial. O que que é bacana? Quando a gente fala do sagrado, aí a gente tem um termo que Jung utiliza para falar do processo analítico, que é o que eu trago no texto que eu postei hoje para vocês, que é justamente a ideia, né, que o setting analítico ou psicoterapêutico, ele funciona como um T-. T-, é um termo que ele é associado, ele fala desse local protegido, que às vezes é uma construção, que é um espaço ou é um jardim, mas é um local, essencialmente, é um local protegido, é um local do sagrado e onde o sagrado se manifesta. Ou seja, essa dimensão de T-, aonde o indivíduo ele teria, que aí na relação terapêutica, a relação terapêutica ela se torna também um espaço, um T-, que é um espaço sagrado, possibilitando que esse indivíduo ele reconstrua essa base segura e que ele vai ter muitas vezes na figura do terapeuta ou na figura, né, ou na relação com o espaço. E aí a gente fala desse processo transferencial enquanto uma forma, né, de lidar com essa ansiedade e estabelecer um vínculo seguro que de outra forma não teria acontecido. Então, por isso que aí quando a gente faz a ponte, né, mencionando, né, como eu falei do Mircea Eliade, né, que o sagrado, né, ele continua é, ou essas forças, né, sagradas, elas continuam presentes no indivíduo não religioso, que fala justamente dessa possibilidade, através do processo terapêutico, de eh, criar, né, esse temenos, né, de buscar, né, desse espaço sagrado e protegido, que fala, que eu até coloquei no texto como sendo um esforço vital da psique para recriar um território interior inviolável, que foi perdido, ou não foi sequer capaz de ser construído, aonde o indivíduo ele pudesse ter essa experiência, né, em si mesmo. Por isso que pensar enquanto esse T-, pensar enquanto essa ancoragem, essa blindagem, a gente vai ter tanto como reparação que ocorre nos processos das mais diferentes religiões, mas elas também ocorrem no processo terapêutico. E aí é importante a gente conseguir ter a percepção do que seria, eu aqui coloco, né, nessas âncoras, né, o que seriam, né, esses espaços sagrados do indivíduo. Por isso que muitas vezes, né, entender, né, a necessidade de encontrar essas âncoras. Por que que eu uso a ideia da ancoragem, né, da âncora? Porque a âncora, às vezes a gente associa muito a uma ideia do que não deixa ir. Mas na verdade, a âncora é que provê estabilidade, por exemplo, para o barco, para ele não ficar à deriva. A perda da âncora é uma tragédia. Por isso que na maior parte das vezes os navios, os barcos, eles têm mais de uma âncora
que possibilita que eles tenham um ponto fixo no local tão, é, vamos dizer assim, né, tão imprevisível quanto o mar. A âncora permite que se tenha uma orientação e uma segurança num local que você tem que ter, é, ou que você não tem essa estabilidade da terra, mas que a âncora, que muitas vezes ela sequer chega ao fundo, mas o peso dela provê essa segurança de que você não vai ser levado para ao infinito, para longe da rota, quando você está precisando fazer uma determinada tarefa, uma pesca ou alguma coisa ali. Então, é interessante entender que essas âncoras que se produzem, que são é, pequenas hierofanias, né, pequenas manifestações do sagrado, e que garante essa segurança, o significado e a orientação contínua no mundo. Então, quando a gente pensa nos grupos e instituições que oferecem esse sentimento de pertença, ou melhor, os grupos e as instituições, elas oferecem o sentimento de pertença que é necessário à saúde e à organização psíquica. E aí a gente vê, hoje a gente tem uma sociedade extremamente isolada, extremamente adoecida, extremamente dessacralizada. E aí não falo da dessacralização enquanto apenas o afastamento é, de uma religião formal, mas é de um sentido existente organizador. Por isso que muitas vezes e você percebe que adolescentes, isso aí já de vez em quando chega ao consultório, né, com uma ausência de sentido tão brutal que já está em processos de ideação suicida. Então, a gente tem, e sem qualquer relação, às vezes, baixíssima vinculação com pessoas, a escola, então, ou com os grupos. Então, o ser humano ele precisa de vinculação, ele precisa dessa base segura que ela é tão subjetiva pelo sagrado, quanto objetiva enquanto são as relações, né? Que aí fala, pegando essas âncoras relacionais, né, que falam desses vínculos de apego que garante segurança e pertencimento. Porque aí essa extensão, né, que envolve o da base segura para essas âncoras que geram estabilidade. Só que às vezes a gente vê que mesmo em igrejas, né, com essa coisa das mil teologias que mudam de vez em quando, né, que aí vai de um movimento mais tradicional para um movimento renovado, para um movimento que envolve teologia da prosperidade, hoje tem teologia do domínio, mudanças de perspectiva que muitas vezes voltam não para o sagrado, voltam mais para um atender ao público. E atendendo o público, isso se torna muito é, frágil, perde a segurança. Por isso que quando a gente fala âncora relacional, mas também dessas âncoras cósmicas, no sentido desses elementos, dos espaços sagrados que oferecem um significado e orientação da própria existência desse indivíduo, uma orientação ontológica. Aí é curioso, né, que às vezes falam do compreender as pequenas experiências e como essas pequenas experiências elas podem prover essa segurança. E segurança no sentido de pertencer à própria possibilidade de vida. Então, aí eu coloquei nesse último ponto, né, voltando à ideia do grupos e instituições. E aí não falo só de instituição religiosa. É necessário que haja o Jung ele fala, né, que da importância, né,
de ter uma filosofia ou uma religião que gere reflexão sobre si mesmo. Então, às vezes, um grupo, sei lá, participar de grupo de leitura, que é uma coisa que está bem em alta. Então, nesse ponto, esses grupos eles provêm também uma ideia de um pertencimento, de uma reflexão, de uma ampliação. Então, quando eu falo de instituição, não me refiro exclusivamente a uma ideia de instituição religiosa, mas em lato senso. Aí a gente vai compreendendo, né, que essa necessidade que caminha, né, colocando como uma necessidade vital para a produção, né, desse sentido, né, é o que vai caminhar para a gente entender também a ideia desse ter menos. Só que aí o que eu mesmo trago da ideia do terapêutico. Só que aí a gente vai ter sempre esse limite, porque não é também uma ideia, né, de uma terapia para todo sempre, né? Ou uma análise infinita. Só que é entender que como a gente falou, né, que o setting como temenos, ou esse espaço sagrado moderno, né, ele possibilita que haja uma transformação na atitude consciência, uma atitude consciente e integrada. Então, esses enfrentamentos, e aí a gente pode pegar lá no Aberração na Lições de Transferência, onde Jung ele fala que a individuação ela é tanto um processo interior quanto exterior. Ela envolve uma adaptação à realidade interior quanto à realidade exterior dentro da possibilidade. Então, são dois movimentos, né, que não é só voltado para dentro, mas isso gera, né, a necessidade, por isso que eu falo, né, dessa reflexão do pertencimento ao próprio sentido, né, de se sentir seguro dentro ou na própria existência. E aí é a transformação da base segura, do espaço sagrado, que aí envolve, né, essa descida no. Quando coloco monstros entre aspas, né, a gente está falando dos próprios complexos, até para lidar com essa ferida histórica relacional que muitas vezes vem dessa, vou dizer, a gente pode nomear até como uma falha parental. E que essa ausência ou esses temores, né, do inconsciente ou desses monstros geram, né, essa ideia do não conseguir se enraizar em si mesmo ou não estar enraizado em nada. Por isso que essa ideia, como eu falo, do renascer ou do renascimento, é um processo voltando até aquele conceito que a gente usou no primeiro dia que Jung fala, né, que é, de uma atitude da consciência transformada pelo luminoso. E isso é um estado que é contínuo, que é transformador na medida em que isso se faz no dia a dia. Só que aí a gente vê o quanto que a gente entende esse processo enquanto vai produzindo, ou como resultado, né, é uma produção, né, de sentido e esse profundo, né, essa profunda dimensão de pertencimento à vida. E aí, a vida a gente pode expandir e entender o quanto que isso envolve necessariamente uma ideia de Deus ou do sagrado. Então, acho que era isso, mais ou menos que para a gente pensar essa ideia do espaço sagrado, pertencimento. E aí, como eu falei, né, eu até tentei aproximar um pouquinho mais do que eu tinha comentado no textinho que eu mandei para vocês, mas até hoje, milagrosamente, consegui terminar um pouquinho antes também. Gustavo,
Como que foi? O que que você está pensando por aí? Ah, desculpa, eu tava mutado. É que não apareceu para mim. É, Ah. não, é porque eu mutei o microfone também. Eu também. Todas as minhas dúvidas você respondi no slide seguinte. Então, assim, aí, que quando você começou a falar, por exemplo, de base segura, eu comecei a pensar assim, então qual que é a diferença da base segura para ter menos? Porque quando eu fui ler o que que era, e tinha todo aquele conceito do, é o espaço sagrado entre, aí ele dá o exemplo do jardim, aí põe o coisa entre o jardim, e eu fiquei pensando nisso, aí você pulou dois slides e respondeu a minha pergunta exatamente como eu precisava que respondesse. Então, assim, eu tô bem tranquilo. Não, É muita perfeito. é sempre muita informação, mas é tudo muito mastigado, né? Na minha Não, cabeça tudo bacana. encaixa direitinho. Não, eu ainda escrevi o texto que depois, quando você lê o texto, tem alguma. Obviamente, sim, como eu. Tem 2 dias que eu escrevi esse texto. Então, Uhum, eu falei assim: não vou colocar em slide, não, vou colocar em texto, que primeiro que fica lá no blog e está disponível para o pessoal. uhum, Tem muita coisa que eu não, que não que eu falei hoje aqui que não está no texto. Só está uma outra menção. Mas que é exatamente isso, né? Porque quando a gente entende, né? Eu acho que esse é o ponto crucial. Quando Jung ele fala que as religiões, são sistemas psicoterapêuticos, a gente precisa entender que ela traz esse aspecto que a gente, pela ideia do espaço sagrado, a gente tem o processo de possibilidade de reparação. O problema é que, como as religiões elas assumiram também um aspecto muitas vezes neurótico, de acordo com vários aspectos, né, sociais, isso também acaba sendo difícil vivenciar de uma forma tão objetiva nas religiões, e a gente acaba tendo uma visão muito mais crítica das religiões e não reconhece que tem um potencial ali. Então, até porque é um potencial simbólico, né? Importante. Mas eu acho que é muito nessa direção de entender processo de reparação. E quando a gente, eu mencionei, acabei passando muito batido, quando a importância da gente reconhecer esses espaços, em termos de espaços, quais são esses espaços de ancoragem das pessoas, esses espaços sagrados, e valorizar. Por quê? Porque isso fala também de uma forma de ressacralizar ou de uma forma de tornar mais simbólica a existência desse indivíduo, e ele vai encontrar sentido em outros ambientes que não seja, por exemplo, só psicoterapia. Porque muitas vezes essa coisa é como se ele fosse para a sessão para pegar fôlego para mergulhar de novo no caos, para mergulhar de novo numa ausência de sentido. Então, é, muitas vezes, se a gente não entende como o processo terapêutico quando têmenos, e como têmenos, e aí como pensando no espaço sagrado que irradia e se expande para todas as direções, que essa é a função transformadora do espaço sagrado, a gente acaba, é, vamos dizer assim, né, perdendo essa dimensão da necessidade, né, vamos dizer assim, né, de ritualizar ou consagrar outros espaços, no sentido de produção simbólica e de sentido para além, né? Por isso que é essa coisa, né, do Têmenos, ele é um espaço sagrado, mas que ele precisa ser expandido, né? Por isso, como a gente mencionou lá atrás, né, quando fala do templo, e que é comum nas cidades do interior, que primeiro se constrói a igreja e da igreja as coisas vão surgindo. Por quê? Porque é a partir do espaço sagrado que vai se tornando um espaço conhecido, né? Um cosmo. E às vezes é isso, né? Às vezes é a partir do processo terapêutico que vai se criando um cosmo para além da psicoterapia, e aí, de repente, a pessoa ela vai estar tendo uma realidade simbólica de tal forma que aí a psicoterapia ela também pode deixar de existir.
que aí ela já cede lugar a outras manifestações. Uhum. Beleza? Aí, Fabrício, eu tenho uma pergunta, rapidinho. ótimo, ótimo. Não sei nem se cabe isso aqui, eu só fiquei com essa dúvida. Cabe. É, sempre cabe, né? O termo da hierofania, ela aparece também na psicologia, ou a psicologia que eu falo é o seguinte: é, a gente tem algumas coisas que dá pra gente sempre falar, porque a questão da expressão do luminoso vem em outras formas, né? Que Uhum. são mais Sim, internas do que externas, certo? sim. Esse termo da hierofania ele aparece também nos textos é, dentro da psicologia, ou ele aparece mais como essa base teórica para esses outras discussões? Então, a hierofania, ela está muito. Eu vou até dar uma pesquisada depois, nas obras completas, se aparece, se Jung utiliza a hierofania. Mas é porque está muito associada à ideia dessa manifestação do sagrado. Mas Uhum, aí o que acontece? Uma coisa é o termo. Se você parar para pensar que quando eu mencionei a ideia da sincronicidade, eu estou falando de uma hierofania. Então, porque as hierofanias, se você pega no Mircea Eliade, no Tratado de História das Religiões, ele vai falar da hierofania como uma cratofania, que seria pela força. Então, tem outras categorias de manifestação, tem outras categorias dentro de hierofania. São várias formas de manifestação. Então, por isso que aí a gente acaba não pegando tanto, até porque se você for parar para olhar, né, já tem uma coisa tão negativa em relação à ideia da religião, se a gente fala da manifestação do sagrado, uhum, aí a gente já pega, mas na maior parte das vezes, os eventos significativos para o indivíduo são hierofanias. Então, por isso que vou arriscar. Eu acho que é possível ter o que o Jung utiliza em algum lugar, mas não como um conceito corriqueiro. Mas uhum, se você for, por exemplo, se você utiliza como uma interface teórica história da religião, e aí você vai poder ver até autores mais contemporâneos, né? Porque Marceliade é um autor classicão. Eu gosto dele por quê? Porque ele dialoga francamente com Jung. Então isso torna muito mais fácil. E ele é base para tudo. Então, então, nesse sentido, dá para a gente ter uma ideia que a manifestação do sagrado, dependendo do que você estiver estudando, você pode fazer uma transposição, assim como a gente faz uma transposição de termos de outras áreas, né? Um exemplo bobo, bem bobo, né? A gente fala hoje de resiliência. Cara, resiliência vem da questão dos materiais, né? Que é essa capacidade de voltar ao mesmo de um estado anterior. Isso não é um termo psicológico, isso é um termo que foi tomado emprestado uhum. da engenharia, né? Então, aí, de repente, aí a gente vai vendo que é possível pegar emprestado, né? E muitos dos termos a gente pega emprestado da filosofia, de outras áreas, e esses de história das religiões. Show, Beleza? beleza. Perfeito, então. Aí, daqui 15 dias, a gente fala sobre o mal. Beleza, então. Falou, Show. Gustavo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.